Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. É sempre uma grande honra, um grande prazer e um privilégio poder falar alguma coisa da parte de Deus para vocês, a fim de que nós possamos juntos elucidar alguns temas da palavra de Deus e poder trazer as Sagradas Escrituras tais como elas são, sem maquiagens, sem enganações, sem querer trazer invencionices ou mesmo querer fazer malabarismos com o texto bíblico, a fim de que incorramos em erros hermenêuticos e exegéticos. Eu quero deixar aqui uma passagem da Bíblia, como sempre, no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, do capítulo de número 2. Tem como epígrafe os magos do Oriente. É o epígrafe do capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos, grave bem essa expressão, tá? Eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Ou seja, nós temos aqui um quadro que retrata bem aquilo que nós vemos muito no Natal. No Natal é muito comum nós termos as árvores de Natal, nós termos aí os presépios, e os magos do Oriente normalmente estão presentes nas representações presepianas. Tá? É alguma coisa que é bem notório nós vermos lá nos presépios a representação desses magos. E normalmente as pessoas sempre colocam 3. Inclusive há uma tradição, ouça bem, uma tradição que diz que eram 3 reis magos. E é muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem os 3 reis magos. E alguns, até baseados nesta tradição, dão até o nome desses magos, desses 3 reis magos, segundo a contagem. Dizem que um se chamava Baltazar, o outro se chamava Gaspar e o outro se chamava Belchior. Então, isso eu quero deixar aqui a você uma coisa muito clara. Isso está em qualquer Bíblia, não só nas Bíblias utilizadas pelos evangélicos, como também utilizada pelos nossos queridos irmãos e amigos da Igreja Católica. Não tem o nome desses magos, tal como esta tradição diz ter, chamando-os inclusive por esses nomes que eu acabei de citar: Baltazar, Gaspar e Melchior. Não existem esses nomes na Bíblia Sagrada. Se você ler o texto, você vai encontrar o que Mateus está dizendo. Mateus, inclusive, nem enumera o número de magos que vieram do Oriente. Diz que eis que uns magos, poderia ser 5, poderiam ser 10, poderiam ser 12, 15, 20. Apenas o texto de Mateus, do evangelista, diz que vieram uns magos do Oriente. E eu quero deixar também uma coisa aqui muito interessante. Quando nós vemos hoje, odiernamente, falar da palavra mago, traz logo à nossa imaginação, à nossa mente, a questão desta palavra estar ligada hoje ao ocultismo. Hoje, quando nós falamos de mago, pensamos logo em uma significação ocultista, em uma significação ligada a coisas ocultas, obscuras e até mesmo a magia. Não se trata disto quando nós
lemos acerca desses magos aqui que vieram do Oriente. Eles não tinham nada com o ocultismo. Não podemos fazer uma leitura destas palavras, não é, acerca desses homens, colocando-os como que se fossem magos, ocultistas. Não é isso que o texto está querendo dizer-nos. O texto está se referindo ou se referendando a homens de ciência, a homens que, tal como na astronomia moderna, ok? Isso é uma comparação. É claro que a astronomia ela é uma ciência bem mais moderna do que a astrologia, ok? E quando nós falamos de astrologia, não estamos querendo nos referir àqueles homens que se imbuem de fazer o mapa zodiacal ou tampouco fazer as previsões astrológicas ou ler o seu futuro ou falar dicas do seu dia a dia baseados nos signos do zodíaco. Não. A astrologia que nós estamos querendo dizer era uma astrologia que antecedeu a astronomia, que vem a ser uma ciência moderna, pode-se dizer assim. Tem cerca de 2 séculos e meio, mais ou menos, a astronomia, não é? E temos aí grandes avanços astronômicos nos nossos dias. Inclusive está para ser lançado aí um grande telescópio espacial, que é o maior de todos os investimentos nesta área. Esse telescópio ele vai captar coisas nunca antes vistas e dar informações nunca antes dadas aos cientistas acerca do nosso universo. Maravilhoso isso. Então, queremos aqui falar que esses magos, eles eram homens que estudavam as estrelas. Eles eram homens que eles estavam imbuídos desta tarefa, ok? Então, fica bem entendido isso para que você tenha a compreensão deste texto bíblico, ok, querido? Meu querido amigo, querida amiga, irmãos em Cristo. Então, é isso. E diz-nos que vieram uns magos, não determina o número, também isso fica bem estabelecido, a fim de que você entenda a passagem e não a distorça, ok? Então, é claro que aqui o texto é bem longo, vai falar que eles estiveram com Herodes. Herodes depois armou um plano para tentar descobrir aonde esse suposto rei dos judeus, dos quais os magos falaram com ele, estava. E Herodes disse, inclusive, que quando eles fossem lá, encontrassem o menino, voltassem até ele, que ele também pretendia ir lá adorar o menino, mas na verdade ele pretendia assassinar o menino. E a palavra diz-nos, né, inclusive no próprio capítulo 2, que esses magos eles foram advertidos por uma divina revelação. Isso está no capítulo 2, versículo 12, diz assim: e sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a terra deles por outro caminho. Ou seja, não se encontraram com Herodes e nem tampouco deram a dica de onde estava o menino. Uma coisa muito interessante também é o versículo 11, que diz assim: e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abriram os seus tesouros e lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. 3 coisas valiosíssimas na antiguidade e que foram oferecidas. Então foram 3 coisas. É por isso que as pessoas costumam falar os 3 reis magos, como que foram 3 homens oferecendo cada um deles estas especiarias, essas primícias, esse mineral tão precioso que é o ouro, que estava incluso também nas ofertas dos presentes que aqueles magos trouxeram do Oriente e deram ao menino após, antes o adorarem. Inclusive Mateus usa um verbo aqui muito corrente no texto,
para falar de pessoas que adoraram a Jesus durante a sua vida aqui na terra. Ele recebeu de muitas pessoas a adoração. E é um verbo que Mateus utiliza aqui para poder falar acerca desta adoração, ok? É muito interessante este ponto para você poder tomar conhecimento disto e saber deste detalhe tão interessante. Bom, a verdade é que eles acham Jesus não na manjedoura, como descreve o evangelista Lucas, que diz que não havia hospedagem, não havia casas e Jesus teve que ir para um estábulo. Eles não acham Jesus no estábulo. Eles não acham Jesus envolto em panos, mas eles acham Jesus já como um menino. E acreditamos até que Jesus já deveria ter uma idade de aproximadamente 2 anos, porque logo após o texto no capítulo 2, versículo 13, vai nos dizer que Herodes fica possesso de raiva porque os magos não lhe retrataram, não lhe descreveram o local onde estava o suposto rei dos judeus, o menino Jesus, e ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, ou seja, 2 anos para baixo, cerca de 2 anos. Então acredita-se, segundo os exegetas, inclusive exegetas católicos também, grande maioria, que Jesus já estava com cerca de 2 anos, ou já estava com 2 anos, e não era mais um bebezinho, um recém-nascido. Não estava mais no estábulo, conforme descreve Lucas, mas ele estava ali, já no colo da sua mãe, como um infante. E uma coisa bastante interessante também, queridos, logo diz o texto, a partir do versículo 13, que quando é desencadeada esta matança, José, ele pega Maria e o menino Jesus e eles fogem para a terra do Egito. E lá eles ficam na terra do Egito até a perseguição parar. E retornam depois. Queridos, o dinheiro que, por certo, as especiarias puderam proporcionar foi fundamental para que esta viagem da família de Jesus pudesse ser empreendida. O ouro, o incenso e a mirra, que eram valiosíssimos, eles, por certo, foram revertidos, não é? Eles foram transformados em verba, em renda, ok? Em valor monetário para custear a ida deles até o Egito. Porque eles precisariam de dinheiro para poder sair de lá, de onde eles estavam, para poder sair de lá e ir até o Egito, empreender essa viagem. E permanecer por lá até passar, inclusive foi depois que Herodes morreu, eles voltaram, então eles iam precisar de dinheiro. E esses presentes, essas dádivas, foram fundamentais para que isso pudesse ter acontecido. Vejam a providência de Deus na vida de Jesus ainda menino, porque havia um plano e um plano deveria ser realizado por aquele menino Jesus, um plano de salvação. Aquele menino, ele teria que nascer, teria que crescer, se desenvolver e atingir a idade para poder ser o nosso sacrifício, para poder ser a nossa salvação, e pela sua morte, a morte morreu no lenho da cruz, e quem padeceu nesse lenho foi Cristo Jesus para nos dar vida e vida eterna e vida com abundância. Então, queridos, são detalhes muito interessantes, importantes, que eu, neste pequeno vídeo, quis compartilhar aqui com vocês. Ok? Então eu espero que vocês tenham aí apreciado essas observações, espero que vocês tenham gostado também. É claro que não nos estendemos aqui muito para que você não fique enfadado, né, de ver um vídeo de 30, 40 minutos, porque muitos não assistem mesmo. Então procuramos ser assim o mais objetivos possíveis, a fim de que você possa estar preso aí até o final desse vídeo, assistindo-o e apreciando estas verdades que nós expusemos aqui,
ok? Que Deus abençoe esta palavra ao teu coração, que aplique ao teu entendimento, a fim de que você leia a palavra de Deus sempre com muita atenção, a fim de que você não incorra em erros interpretativos e nem tampouco você venha a acreditar em tudo que a tradição diz. Porque a tradição, quando não está coadunada com aquilo que está escrito nos evangelhos, que é a principal fonte de informação acerca dos ensinos da obra, da vida de Jesus, se não estiver coadunada a tradição com a palavra de Deus, principalmente com os evangelhos, nós devemos sempre ter um pé atrás. E não é que nós vamos rejeitar a tradição, porque tem muita coisa boa que podemos aproveitar, mas se não estiver coadunando-se, batendo com a palavra de Deus, revelada nos evangelhos, principalmente acerca da pessoa de Jesus, não é? Então devemos ficar com a revelação que está nos evangelhos, como eu falei, principal fonte da revelação acerca da pessoa de Jesus Cristo, ok? Não esqueça de dar o like no vídeo, é muito importante para o canal dar o like. Muitas pessoas assistem aos vídeos, eu observo, e não dão like, que joinha, é tão fácil, basta tocar ali e dar o joinha, ok? E não esqueça também de ver o vídeo e de se inscrever aqui no canal. E não esqueça também de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você puder, principalmente as mais necessitadas, ok, meus amados? Então, foi um prazer muito grande, mais uma vez, poder ter gravado um vídeo para o seu coração e para edificar sua vida e os seus conhecimentos nas Sagradas Escrituras. Então, até breve, até o próximo vídeo, querendo Deus, Shalom.